psicologia. Cara, muito legal. Eu também acho que tudo isso converge, tudo isso tem muito a ver. O comportamento do ser humano em si, ele tá em tudo que a gente faz. Esse podcast que a gente tá gravando, tem alguma coisa no meu comportamento, na minha história, no meu passado, no meu... É psique que fala? Não sei. Tem vários nomes, né? Mas no seu inconsciente, na sua história. Isso. Eu acho que vai até além, né? Pelo que eu tava olhando, quando você me convidou, a Larissa, né, me falou... Abraço, Larissa, aí que tá ouvindo a gente. Mas ela me falou e você me convidou, eu fui dar uma olhada no conteúdo e aí eu vi que tem um lance de empreendedor, tudo. E aí, só de você ter um podcast pra, sei lá, incentivar alguém a trabalhar, pensar o seu futuro, essas coisas, a gente já tá falando do comportamento humano de construir de trabalho. E aí a gente tem vários psicólogos que vão pensar nisso, né? Então, não só às vezes aquele encontro, né, aquela ideia, por exemplo, aquela análise do porquê que você, sei lá, é canhoto, porquê que você gosta mais de azul do que de amarelo, mas eu acho que vai além, é porque a gente tá num mundo que as pessoas se interessam por empreendedorismo, né? A psicologia também vai pensar sobre esse fenômeno. Cara, você falou um monte de coisa, eu quero voltar um pouco no que você falou, mas só pra complementar aqui. Manda aí. Vamos indo. Eu acho que a questão do empreendedorismo, ela tá meio presente, mas não é nem a questão do empreendedorismo, é a questão da necessidade da gente ser melhor depois do que a gente tá sendo agora. Então a gente tem uma necessidade de, preciso melhorar um pouquinho, mesmo que seja inconsciente. Eu acho que essa questão também, o Elite também, ele vem pra fazer isso, e é por isso que tem esse nome forte, Elite, pra trazer... Eu escrevi lá na descrição, né, do Elite, que é um entretenimento informativo, né? Então, de certa forma, a gente está entretendo quem está escutando, ou quem está assistindo, quem está acompanhando o nosso conteúdo, e de certa forma eles estão crescendo, eu tô crescendo tendo esse papo com você, e você também tá crescendo tendo esse papo comigo. Então a gente tá nessa busca de melhorar, de constantemente ser melhor, e eu acho que o empreendedorismo ele acaba entrando nisso também, por isso que eu acho que tem muita gente falando nisso, porque as pessoas têm uma necessidade de buscar algo. Não sei, a gente vai conversar e você vai me falando. Mas antes de tudo, você falou do seu livro do TOC. Então eu queria saber exatamente, TOC é transtorno obsessivo compulsivo, certo? Sim. TOC, transtorno obsessivo compulsivo, talvez seja um dos transtornos mais famosos, porque as pessoas às vezes acham graça nas coisas, né? Não que todo mundo ache graça de fazer piada, tem gente que faz piada, mas... E as pessoas se acham que tem TOC, né? Então, eu gosto de tudo organizadinho, eu tenho TOC, todo mundo fala isso, né? Uhum. E, na verdade, é um transtorno super sério quando eu comecei a estudar, né? Basicamente, o transtorno obsessivo-compulsivo a pessoa, ela tem algum tipo de pensamento doloroso, igual qualquer outra pessoa pode ter, ou um pensamento que eu vou chamar assim, um pensamento invasivo, intrusivo. Então, ela tem um pensamento que é incômodo, e esse pensamento, ele começa a se repetir de uma forma incontrolável. Eu vou dar um exemplo, né? Quem tá ouvindo aqui provavelmente já parou pra pensar, e se eu colocasse, sei lá, uma faca na minha mão e me cortasse? E se eu batesse com um carro em outro? Só que esses pensamentos passam super rápido. E se eu pulasse de uma janela? E se eu desse um socão na cara daquela pessoa que tá ali na minha frente? Todo mundo tem, às vezes, um pensamento assim. Só que ele vai embora, né? Eu vou trazer alguns outros exemplos, né? Todo mundo pensa, poxa, e se minha mãe morresse? Como seria a minha vida? E se meus amigos fossem embora? E se... Todo mundo tem um pensamento ruim. Todo mundo tem. A diferença para quem tem TOC é que esse pensamento ele vai ser obsessivo. Ou seja, ele não abandona, mas de jeito nenhum, a mente da pessoa. A única forma que a pessoa teve de tirar esse pensamento da cabeça é trabalhando um ritual. Então, ter um comportamento compulsivo à obsessão. Então, muita gente, por exemplo, às vezes vai falar assim, a pessoa tem TOC de lavar a mão e acha que o problema é a pessoa lavar as mãos, sei lá, 100 vezes no dia. Na verdade, o problema é qual é o pensamento que ela tem, ruim, que de alguma forma ela associou a ter que lavar as mãos 100 vezes para que este pensamento saia da cabeça dela. Então, pelo exercício de repetição, ela gasta energia o suficiente para a obsessão ir embora. O problema nunca foi a compulsividade. Claro que, assim, é a compulsão que faz a pessoa ter prejuízos na vida. Então, eu vou dar um exemplo, né? E é um exemplo de um caso real. Uma pessoa, ela tem o seguinte pensamento: eu acho que o meu marido vai me abandonar. Eu acho que ele vai me abandonar, eu não sou uma pessoa legal. E esse pensamento, ele é o suficiente repetitivo para ser torturante. Ele é dor. É um pensamento que dói, que angustia.
E aí essa pessoa ela começa a ter uma síndrome, assim, uma compulsão de limpeza. O dia inteiro de limpar tudo. Até chegar um ponto que ela passou tanto álcool e sabão nas mãos e nas coisas, no corpo, que ela tá começando a ter feridas já. Então, pra gente iniciar um tratamento com essa pessoa, óbvio que a gente tem que pensar algumas estratégias para ela não, digamos assim, tá ferindo o próprio corpo, mas a gente ataca o pensamento. É porque ela tem um pensamento obsessivo relacionado a ser abandonada, a não ter autoestima. No meu livro, o toque, o personagem, ele tem um toque relacionado à contagem. A compulsão dele é contar coisas. O pensamento obsessivo é relacionado ao pai do personagem. Então ele acha que o pai vai abandonar, e ele é um adulto, ele acha que o pai vai abandonar, ele acha que o pai vai morrer, só que o pai dele já tá morto na história. Porque isso também acontece muito no toque, as pessoas têm medo de coisas que elas têm certeza absoluta que não vão acontecer. Por exemplo, uma pessoa tem medo de morrer mexendo no celular. Ela sabe, ela não é burra. Ela sabe que ela não vai morrer, mas o pensamento não abandona. Igual do personagem do meu livro. Ele tem medo de ser abandonado pelo pai, do pai ir embora, do pai morrer, só que o pai dele já tá morto. O pai dele foi assassinado na história. E esse cara, ele é o psicopata, você não pode falar. Ele é um psicopata também. Ele passou por muita coisa que fez com que o gene da psicopatia desenvolvesse a violência. Tem um podcast no Psicocast, no Dragões de Garagem, que eu já participei também, que é outro podcast, que a gente explica, né? A psicopatia, não necessariamente ela vai ser um comportamento violento. Ela vai ser um comportamento de não exercitar a empatia para os outros e criar suas próprias regras prazerosas, digamos assim, uma mente perversa. Olá pessoal, tudo bem? Felipe aqui com vocês e vocês acabam de assistir os Cenas do Elite. Aqui é onde eu separo cenas da gravação completa que eu coloco lá no Elite Podcast. Se vocês gostaram desse conteúdo, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês clicarem e assistir a gravação completa que está lá no Elite Podcast. Deem seu like, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para receber notificações e tamo junto. Valeu!